som da mente vem vibrando no ritmo da ciência. Vou dançando, descobrindo o universo em mim pelo caminho da neurociência. Enfim. Você está ouvindo o primeiro episódio da temporada 2026 do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com a Universidade Federal Fluminense. Eu sou o Adriano Freitas, pós-graduado em neurociência cognitiva, especialista em neurociência clínica, intervenção em neuropediatria, neuropsicologia clínica. O tema deste episódio é Quando a Metade do Mundo Some. Adriano fala e a mente expande, cada palavra é um novo horizonte. Com cada episódio eu me conecto. Eu estou aqui aguardando a sua colaboração em mais uma temporada desse podcast. E eu inicio a temporada 2026 te convidando a colaborar, escrevendo com dúvidas, críticas, elogios, deixando seus comentários. Isso pode ser feito pelo WhatsApp 229922211003. E também conto com a sua ajuda no sentido de manter o projeto no ar. Para isso, basta compartilhar os episódios e o canal em suas redes sociais com seus amigos. Esse compartilhamento e a audiência garantem a continuidade do projeto. Você também pode curtir as redes sociais neurociência.f, TikTok, Instagram, Facebook e Quora. E também, se quiser me conhecer um pouco mais, conhecer um pouco dos meus projetos, é só visitar o meu site www.adrianofreitas.com. Sons e palavras em harmonia, trazendo luz à neurologia. A cada podcast, uma viagem, constelação de sinapses, numa só imagem. Imagina acordar um dia e metade do mundo simplesmente deixar de existir. Não estou falando metade do corpo, eu estou falando metade da realidade. Você olha para um prato de comida e come só o lado direito, que está do lado esquerdo você não come. Se pedir para desenhar um relógio, você desenha, mas só coloca os números de um lado. E o mais estranho, você não percebe que está faltando nada. Hoje eu vou falar de uma condição neurológica que não é muito conhecida, mas ela é fascinante, né? Pela forma como ela se apresenta, que é a heminegligência espacial. Ela acontece quando a pessoa ignora completamente um lado do espaço. Geralmente o lado esquerdo. Muita gente pensa que é um problema de visão. A pessoa não está enxergando de um lado, né? Só que não. O olho está funcionando, o sistema óptico está ok, está tudo funcionando. É o cérebro que não está processando, não está olhando aquilo que você está enxergando. Quando a gente fixa o olhar em alguma coisa, existem estímulos luminosos, né, que entram pelos nossos olhos e atingem nervos ópticos que tem atrás dos olhos, e esses nervos ópticos levam esses estímulos luminosos e visuais até o cérebro. E o cérebro é o responsável em pegar e montar isso tudo e processar as imagens. Então, na verdade, o que a gente enxerga, o que a gente vê é um conjunto. Tem a parte óptica, que é a parte que nos dá a possibilidade de enxergar, né? A visão capta os estímulos, capta as cores, mas é o cérebro que monta essa realidade que a gente percebe. É o cérebro que monta o quadro que a gente vê o tempo todo. Então, ele não só pega os estímulos luminosos e transforma isso em objetos, no que a gente vê, como ele busca dar sentido a isso. Então ele faz esses dois papéis de montar a imagem e dar um sentido a ela. Na maioria dos casos, essa condição ela acontece depois de um AVC, geralmente no hemisfério direito, né, no lado direito do cérebro. Principalmente ali em áreas chamadas de lobo parietal. Nessa região ali, geralmente quando ela é atingida. O cérebro, a partir desse momento, dessa lesão,
ele deixa de representar aquele lado do mundo, né, ele deixa de ver uma parte dessa realidade. Ele não falha, né, não é que a visão dele deixou de enxergar, ele falha em dar sentido, em dar importância a essa metade. Pra vocês terem uma ideia, tem paciente que ele vai fazer a barba, aí faz a barba só de um lado do rosto. Tem mulheres que vão se maquiar, aí você vai ver ela se maquia só a metade do rosto também. Parece até piada, né, parece engraçado, não é possível que a pessoa não tá vendo que o outro lado não tá barbeado ou não tá maquiado. Mas não, para ela tá completo, só que não. Aí, geralmente, as pessoas que têm essa condição fica trombando com móveis, trombando com alguma coisa e sempre os mesmos móveis que estão no mesmo lado ou na mesma posição. E eles não entendem, né, porque passa não, pra mim eu estava passando no lugar livre, aí daqui a pouco bum, aí vai passar de novo bum. Então ele fala: "Gente, tem alguma coisa errada", ele não consegue entender o porquê. E aí vem outras situações curiosas, né, você pede para fazer o desenho, por exemplo: "Ah, desenha aí uma casa". Você vai olhar, tá a casa pela metade. Se você pegar, não, sei lá, copia esse texto aí para mim, faz uma cópia desse texto. Aí você vai olhar depois, ele só escreveu na parte direita da página, na parte esquerda não. E o mais impressionante disso tudo, é que se você pegar para qualquer pessoa dessa e perguntar: "Olha, esse desenho que você fez, esse texto que você escreveu, a sua maquiagem ou a sua barba, tá faltando alguma coisa?" Se você fizer essa pergunta e insistir, a resposta da pessoa geralmente vai ser: "Não, não tá faltando nada." Por mais que você perceba claramente que só tem metade da barba feita, ela não vai dizer que tá faltando. O mundo para aquela pessoa tá completo. Vê se vocês entendem isso. É até difícil para entender, né. Eh, a realidade da pessoa é pela metade. Então, pra ela, aquela metade é tudo, né. Então, ela vai sempre dizer que está tudo completo, que está tudo perfeito, que não falta nada, mesmo estando tudo pela metade aos olhos dos outros, tá. E isso, se a gente parar para refletir, né, isso confirma aquilo que eu falei lá no início da série de episódios do podcast, né, onde eu falava que realidade é uma invenção da sua imaginação, né. E isso meio que confirma, né, que a realidade que a gente vive, as coisas que a gente faz, as coisas que a gente percebe, o que a gente processa de estímulo, né, não é de fato, né, a gente não vê o mundo como ele é, a gente vê o mundo como o cérebro constrói, né, então a nossa realidade não é como de fato ela é como o cérebro construiu ela pra gente. Então, na verdade, toda essa percepção não só visual, mas como de mundo, é uma percepção que ela pode ser falha, porque ela depende do processamento do cérebro. Então, assim, o espaço, ele não é só físico, ele é neural, né. Nosso cérebro, ele decide o que que merece atenção, o que para ele tem que existir, o que importa e o que não importa. E a partir dessa decisão, ele muitas vezes descarta aquilo que para ele não importa, mesmo que seja metade do mundo, entendeu? E se você pensa que já estava muito interessante, muito curioso, fica mais ainda, né? Existem casos de hemipnegligência mental, onde você pede para a pessoa imaginar uma praça conhecida e ela descreve só a metade. Ou seja, ela não consegue nem imaginar a praça completa. A coisa só vai ficando mais curiosa, né? Então não é uma questão só motor ou só visual. Até na imaginação é tudo pela metade. Ou seja, realmente, né, aquela frase que está no título do podcast, né, quando metade do mundo some, é porque realmente some. A pessoa não pensa, não descreve, não imagina, não toca, é tudo pela metade. Isso, de certa forma, demonstra
que o cérebro ele usa meio que os mesmos mapas, né, as mesmas referências para perceber, para lembrar de alguma coisa e até para imaginar essa coisa, né. Então ele faz o mapeamento e ele não fica para cada coisa, né, para o pensamento de um jeito, para a percepção de outra, não. É tudo usando o mesmo mapa. A partir do momento que dá um defeito nesse mapa, fica tudo errado. A boa notícia para quem tem esse problema é que, assim, em muitos casos, eu diria que a maioria, há melhora. E aí assim, tratamentos, né, com estímulos visuais, pistas auditivas, treinamentos de atenção e, ultimamente até realidade virtual são capazes de abrandar o caso e algumas situações até reverter. Mas, deixando claro, né, o fato de ter solução ou de ter melhora não significa que é fácil, tá? Não. É uma tarefa que não é simples, porque, você tem que ensinar o cérebro a prestar atenção naquilo que para ele não existe, né. Então isso tudo que não está vendo, não está percebendo, essa metade aí, para o cérebro ela não existe, não faz parte da realidade. Como que você vai conseguir condicionar o cérebro a prestar atenção em algo que não existe? É mais ou menos isso. E aí, vou deixar aqui uma pulguinha atrás da orelha de todo mundo, né, uma pergunta que às vezes é até inquietante. Se quem está fazendo tudo pela metade, está tendo a percepção pela metade, está pensando pela metade, está lembrando pela metade, tem a sensação de que não está faltando nada, que aquilo ali está perfeito, está completo, o que será que nós também não estamos vendo e que a gente acha que tá, né, que tá tudo certo? O que a gente mesmo com o olho aberto pode não estar percebendo? Será que tem alguma coisa? Uma outra pergunta bastante inquietante, né? Quanto do mundo é real? E quanto é simplesmente o que o nosso cérebro escolheu notar? Adriano Freitas no comando, descobrindo os segredos é o plano. Neurônios dançam em sinfonia, as sinapses brilham pura energia. Cada ideia é um clarão no escuro, no podcast da mente sem muro. O som da mente vem vibrando no ritmo da ciência. Vou dançando, descobrindo o universo em mim, pelo caminho da neurociência. Enfim. Você ouviu o primeiro episódio da temporada 2026 do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com a Universidade Federal Fluminense. Eu sou o Adriano Freitas, pós-graduado em Neurociência Cognitiva, especialista em Neurociência Clínica, Intervenção em Neuropediatria, Neuropsicologia Clínica. Visita lá o meu site www.adrianofreitas.com. Lá você vai conseguir conhecer um pouquinho mais dos meus projetos e também compartilhe esse canal, os episódios com seus amigos em suas redes sociais. Nos ajuda muito a manter o projeto vivo. Te aguardo aqui no próximo episódio. Até lá! Vem vibrando no ritmo da ciência. Vou dançando, descobrindo o universo em mim, pelo caminho da neurociência. Enfim.